Bom dia, graça e paz. Mais um dia, mais uma manhã. Hoje é um dia muito especial, né? Porque você acordou, você está no devocional. Você já agradeceu a Deus por esse dia? Hoje é o nosso dia e quem tiver com o áudio aberto, por favor, feche, colabore comigo e com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Hoje é um devocional em homenagem às mães, né? Sempre nós fazemos no início do sábado que antecede o Dia das Mães, mas nós deixamos para esse sábado, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele escolhe o dia que Ele quer, e Ele faz o que Ele quer, né? Nós somos só discipuladores aqui na Terra e obedientes, né? Então, hoje, 17/5, é o dia que nós homenageamos as mães do devocional, as mães da presença de Deus, as mães amigas, as mães empreendedoras, as mães ministrantes do devocional, as mães dirigentes do devocional, as mães que oram, as mães que são mães, todos os dias. Por isso, todos os dias é dia de homenageá-las, né? Porque elas são mãe todo o tempo, elas são mãe toda hora. E Deus escolheu você para ser uma mãe, né? Para ser a condutora, a que encaminha, a que põe o joelho no chão, a que cobre com amor e com oração, né? Então, sejam bem-vindas em nome de Jesus, aos homens que estão aqui, né, também para me ajudar a homenagear as mães, sejam bem-vindos e desejo um sábado abençoado para você. Eu gostaria de chamar aqui a Lana Mares para fazer a oração do Salmo 91. Ana Mara está aí. Meninas dirigente aí, me ajudem a fechar os áudios. A Lana não está? Lana não entrou? Coral está pronto aí? 1, 2, 3. Cadê a Ana Paula? Missionária Thelma. Vamos louvar? Enquanto a Lana entra, por favor. É com vocês, coral. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Shalom. O coral cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero parabenizar todas as mães, aquelas que são mães de ventre, aquelas que são mães de coração, aquelas que são mães espirituais. Eu não tenho mais a minha mãe, como muitos aqui, mas eu estou rodeada de mães espirituais, para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá? Seu coração é assim. Não sei por que, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, o que desabrocha cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim para cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim para cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Assim, o coral agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, que lindo, muito obrigada. Deus abençoe a vida, a família, o lar e a casa de vocês, o ministério de vocês, em nome de Jesus. Lana não entrou, eu vou ler aqui o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: me refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te estarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por disserte. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Missionária Luzinete, você pode fazer a oração pelo devocional, ore pela vida da nossa convidada especial, Raquel Abreu, que está aí, já vi que ela está com a telinha aberta, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães, que já passou, né? Mas Dia das Mães é todo dia. Um dia abençoado para todos, então, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus, por este dia, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por este devocional, a qual, Senhor, nós estamos aqui celebrando em homenagem às mães, meu Pai, mas o dia da mãe é todo dia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada mãe, que o Senhor possa fortalecer cada mãe, Pai, todos os dias. Espírito Santo de Deus, que assim como nós sabemos que aquelas que é mãe têm força, garra, que o Senhor continue cada dia mais fortalecendo cada uma, meu Pai. Sustentando cada uma, Senhor, guiando cada uma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, sabedoria como lidar com os filhos, entendimento, Senhor, discernimento, meu Pai, de como lidar com os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero também, Senhor, apresentar a vida da Raquel, Senhor, diante de Ti. Eu sei que o Senhor já falou o coração dela, meu Pai. Deus, assim também como ela é uma mãe, Senhor, ainda nova, Pai. Que o Senhor a abençoa, que o Senhor a faça ser usada nesta terra para que outras vidas sejam impactadas através da vida dela. Deus, eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dela, que esta palavra, Senhor, venha de encontro a cada uma de nós nessa manhã.
cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, a palavra que ela trouxer. Senhor, que seja uma palavra forte aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Não só as mães, mas a toda a família que está aqui do outro lado desta tela, ouvindo a tua palavra, Senhor, que seja impactada. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Lu. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Raquel, seja bem-vinda. Deixe Deus lhe usar poderosamente, como Ele usa todos os dias. Ó, é com você. Amém. Obrigada. Todos estão me ouvindo perfeitamente? Amém. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês. É sempre uma honra, um prazer poder trazer a palavra. Eu até comento com o Jean, né, e digo que a vocês também que eu não sou pregadora, mas qualquer oportunidade que a gente tem de fazer o ID, de trazer a palavra, eu digo eis-me aqui. E é um prazer, né, estar aqui nesse mês que é tão, tão importante para a gente, não só agora como o Dia das Mães, mas também o mês de maio é um mês que fala muito ao meu coração, porque é o aniversário da Presente de Deus, né, que é o nosso amor, é o aniversário da minha mãe, que fez aniversário ontem, é o aniversário da nossa matriarca, né, que é a dona Zizi, e é o aniversário mais importante do mês para mim, que é o do Efraim, que vai ser no final do mês, né? Que meu coração já está queimando, porque ele vai fazer 1 ano. E isso me traz muita alegria, muita felicidade. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, né? Nesse devocional em comemoração ao Dia das Mães, porque é meu primeiro ano sendo mãe com meu milagre nos braços, né? E, assim, foi um Dia das Mães maravilhoso que eu passei com as pessoas que eu mais amo, que são minha sogra, minha mãe, com a dona Zizi, com o meu filho. E eu não poderia ter palavras mais para descrever do que gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu gostaria de desejar aqui a vocês um Feliz Dia das Mães atrasado, né? Mas o Jean me disse que é o mês todo é Dia das Mães, então eu estou aproveitando. Então, um Dia das Mães para vocês muito abençoado, que o Senhor guarde a casa de vocês. Até para quem não é mãe de filho, assim, né, que teve ele, que nasceu, eu desejo a você, porque a gente acaba cuidando de outras pessoas na vida. Então, eu desejo a você um dia maravilhoso, né, nesse sábado que o Senhor nos concedeu. Bom, eu vou ser muito breve, né, porque eu não quero prender vocês nesse sábado, mas eu espero que a minha palavra seja de conforto para você. Muitas vezes a gente ouve uma palavra de alguém, a gente ouve uma palavra de confronto. Mas nesse momento, nesse sábado, hoje, eu quero trazer para você uma palavra de conforto. Não de confronto, mas de conforto. Eu gostaria de que vocês abrissem, né, se alguém trouxe a Bíblia ou alguma coisa, ou o telefone, a palavra que está em Isaías, no capítulo 49, verso 15, que diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer o seu filho que ainda mama, mas ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Bom, esse versículo fala muito ao meu coração, tá? Em Isaías 49, 15, tá? Ele fala muito ao meu coração, porque é um versículo em que Deus, ele está confortando o seu povo que estava em exílio, né? Que estava em escravidão por muito tempo, e ele usa esse amor de mãe para expressar o quanto que ele nos ama. E ele ainda deixa um adendo muito claro que se sua mãe, né, aquela que cuida de você, que te ama, que amamenta, que te dá todo aquele consolo, aquele carinho, se ela se esquecer de ti, se por algum momento essa mulher se esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, o Senhor, ele traz essa analogia, essa comparação de amor para que a gente entenda o tanto que ele nos ama. E eu fiquei pensando nesse versículo que diz: haverá mãe que possa esquecer o seu filho, e ele deixou claro que ainda mama. E eu fiquei pensando, né, quando o Efraim, bebezinho, só se alimentava de leite materno, hoje ele já come comidinha, mas ele só se alimentava de leite materno, eu ficava assim 24 horas, gente, sem mentir, 24 horas do meu dia pensando, será que ele está com fome? Porque o bebê, eu me aprofundei muito nessa questão de maternidade, e eu sei que o bebê não mama só porque ele está com fome, às vezes ele mama por medo, às vezes ele mama por conforto, às vezes ele mama porque estar perto de você. E
Até hoje o Efraim mama, né, agarrado na mãe dele, mas assim, com uma frequência menor. Mas a gente fica pensando nisso. Poxa, será que o meu filho está com fome? Será que ele não está passando alguma coisa? Será que ele não precisa de mim? E uma mãe dessa forma, com esse amor tão forte, tão abrangente pelo seu filho, ainda que essa mãe que amamenta o seu filho todos os dias se esquecesse do seu filho, o Senhor não esqueceria de nós. E olha que palavra abençoadora que o Senhor tem para a gente nessa manhã, sabe? O amor dele, um amor sem limites, um amor comparativo com o amor de mãe. Eu acho isso lindo demais. Mas a Bíblia, né, sendo o nosso manual de fé e prática, eu digo isso sempre que eu tenho a oportunidade de falar da palavra do Senhor. E eu queria deixar aqui para vocês algumas inspirações que eu tenho na Bíblia de mulheres que também são mães, que falam muito ao meu coração. Diz assim, eu coloquei aqui, algumas mulheres e mães que trazem inspiração para mim. Eu coloquei 7 mulheres. A primeira mulher que fala muito ao meu coração, gente, só abrindo um parêntese aqui, se vocês ouvirem algum chorinho, alguma falinha, que o Efraim está aqui perto de mim com o Jean, tá bom? Ele está cuidando dele. Mas eu não me incomodo. Mãe nunca se incomoda, enfim. Mas a primeira mulher que eu queria trazer aqui para vocês na Bíblia é Sara. Essa mulher fala muito ao meu coração. Sara foi esposa de Abraão, para quem não conhece a história, mas acredito que a maioria conhece, é claro. Mãe de Isaac, uma mulher que orou muito para que ela tivesse a sua promessa. O Senhor concedeu a ela essa promessa de ser, no caso Abraão, de ser pai de uma grande nação, e consequentemente Sara seria essa mãe. E mesmo ela já sendo de idade avançada, o Senhor concedeu a ela esse milagre. E é uma mulher que a gente pode ver um exemplo de fé, porque ela, né, conseguiu o seu filho mesmo depois de tantos anos. É claro que ela teve uma desavença ali com a outra pessoa que esteve com Abraão, mas no fim o milagre, Isaac veio e trouxe aquilo que o Senhor disse. Em todas as mulheres, eu vou deixar claro para vocês que o Senhor estava fazendo o plano perfeito. Né? Às vezes a gente pensa assim, por que esse nome, plano perfeito? Porque ele é perfeito. Ele não tem outra definição a não ser perfeito. Desde o início da Bíblia ao final, o Senhor está querendo mostrar para a gente o plano perfeito, que é o Filho dele, Jesus. A segunda mulher que eu queria trazer para vocês aqui nessa manhã é Joquebede. Essa mulher fala muito ao meu coração. No domingo passado, o nosso pastor, né, ele acabou trazendo uma mensagem sobre mulheres, e é Dia das Mães, né, e ele falou sobre Joquebede, sobre ser uma mulher que ele admira muito, e eu também, porque imagina, né, gente, numa época, antigamente as mulheres não eram tão valorizadas quanto hoje, mas numa época em que isso era tudo muito difícil, e Joquebede conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. Imagina, se fosse o meu caso, não conseguiria, porque do jeito que o Efraim chora, com a força que ele chora, no primeiro choro, a pessoa já saberia que ele estaria aqui em casa. Então, assim, Joquebede foi uma mulher, assim, à frente do seu tempo, né, que escondeu o seu filho pela beleza dele, pela situação atual que estava lá do governante da época. E Joquebede foi uma mulher que mostrou ser de grande coragem em tempos difíceis, né? Uma mulher que a gente também tem que admirar. A terceira mulher que eu trouxe foi Ana. Ana fala muito ao meu coração, porque é Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana, que teve seu filho depois de muito orar, de muito pedir ao Senhor, e ela entregou o filho dela, o bem mais precioso que ela tinha, ao Senhor, ao sacerdote. E essa história fala muito ao meu coração, porque a minha mãe sempre falou comigo dessa história. A minha mãe, tal como eu, não veio com essa probabilidade grande de ter filhos, né? E eu acho que quando a gente não consegue ter filho assim de primeira, é assim que o Senhor quer mostrar a glória dele. E eu até vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas sobre a minha mãe, ela me contava muito essa história de Ana e de Samuel, em que ela se colocava nesse lugar de Ana, para que ela pudesse ter ela se entregou. Não nessa questão de eu ir morar com o profeta, no caso de Samuel, mas na questão de eu estar sempre no altar, de estar sempre adorando a Deus, louvando a Deus. E a partir do momento em que ela orou com essa objetividade de eu estar no altar, de eu estar na casa do Senhor, como estou hoje, né?
o Senhor me abençoou ela comigo, né? Eu sendo bem mimada, abençoou ela comigo. Mas, assim, deu a oportunidade de ela ter uma filha. E Ana fala muito ao meu coração porque ela foi uma mulher que ela mesma orou para que ela conseguisse essa bênção do Senhor. E isso fala muito ao meu coração. A quarta mulher que eu queria trazer para vocês, eu não poderia deixar de esquecer, ela é Maria, né? Maria, a mãe de Jesus. Tem outras Marias na Bíblia, é claro, mas a Maria que eu queria deixar aqui para a gente hoje é a Maria, mãe de Jesus, que foi uma mulher escolhida, né? Outra coisa que eu queria falar em relação a isso também é que naquela época, né, as mulheres não eram nem valorizadas, muito menos contadas, né? Se a gente for analisar essa questão, as mulheres não eram contadas, porque eu lembro daquela história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que eles contam o tanto de pessoas que tem ali, e eles colocam, assim, um tanto de homens, mais as mulheres e os filhos. Um tanto de homens, mais as suas mulheres e os filhos. Mas eles não contam as mulheres. E as mulheres sendo, assim, desvalorizadas naquela época, eu acredito que Maria, imagina, né? Eu coloco muito a gente nesse lugar de entender o que o Senhor quer falar sobre a nossa vida através de Maria. Por quê? A Maria, nesse momento, ela era uma mulher que não era valorizada, ela não sabia como que ela faria. Imagine você no lugar de Maria, né? Imagine você sendo uma mulher que ainda não é casada, uma mulher que eu acredito que ela ainda era muito jovem, então eu penso assim, poxa, como que ela se sentiu? Né? Mas ela obedeceu ao Senhor, obedeceu o que o Senhor tinha oferecido para ela. E eu fiquei pensando, né? Poxa, imagina se fosse eu, né? Será que eu conseguiria um plano? E pense também no que o Senhor, ele escolheu uma mulher, né? Nós somos mulheres e sabemos que o Senhor tem muito amor por nós, mas o Senhor escolheu uma mulher para que fosse feito esse plano perfeito. A quinta mulher que eu coloquei foi Rebeca. Rebeca também fala muito ao meu coração, que não sei se foi a primeira, mas foi uma das mulheres que foi relatada como uma gravidez de gêmeos, que foi Esaú e Jacó. É uma mulher que passou por muitas coisas, mas assim, a gente conhece a história e a gente acha que Rebeca amou mais Jacó do que Esaú, e não foi dessa forma. Ela tinha mais intimidade com Jacó, mas ela amava os 2 filhos da mesma forma. E Rebeca, na história de Jacó, foi uma pessoa muito, muito importante para que ele conseguisse o processo dele, sabe? Para que Jacó conseguisse o processo dele de ter um encontro com Deus lá na frente. Às vezes a gente vê a história e não entende por que ela fez essa confusão, né, com o marido para que o filho conseguisse a primogenitura, mas depois a gente consegue entender que o processo da vida de Jacó rodeava que ele fosse um homem que depois tivesse um encontro com Deus face a face. E ela é uma mulher que ela teve essa contribuição forte na vida do filho dela, e ela também me inspira muito. A sexta é Raquel, eu não poderia deixar de falar de Raquel, a não ser porque é um nome que eu gosto muito, que é o meu, e ela foi mãe de José e de Benjamim, e através, mais uma vez, de uma mulher, o Senhor faz com que um povo seja muito abençoado, porque José foi filho de Raquel, e José, ele, através do sonho de Faraó, ele viu que aquela região iria passar certa fome, e ele ajudou aquela região de forma avassaladora através da sua intimidade que ele tinha com o Senhor. Eu acredito que isso veio de casa, da mãe, do pai, e isso vem muito da nossa vida. Então, eu acho que Raquel também me inspira muito em relação a isso. E a última mulher, mas não menos importante que eu destaquei nessa manhã, é a mulher sunamita. E é dela que eu quero trazer para você uma breve mensagem agora pela manhã. Amém? Eu vou ler com vocês, e não sei se vocês conhecem a história, é um pouco extensa, mas é bem rapidinho, é uma história muito gostosa de se ouvir. Eu particularmente gosto muito e gostaria que vocês ouvissem essa palavra comigo. Eu vou ler do verso em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8 ao 37, mas é bem rápido, tá bom? Eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra do Senhor. A ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem,
onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho com tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar Sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E essa mulher respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? O servo respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com seus filhos no braço. E ela contestou: não, não, meu senhor, não me iludas. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O mesmo cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar pelo pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o para a mãe. Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Preste atenção nessa parte. E ela diz assim, verso 22. Ela chamou o marido e disse que preciso de um servo e uma jumenta para falar com o homem de Deus. Verso 23. Ele perguntou: mas por que hoje não é lua nova e nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. No verso 24 diz: ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Verso 26, um dos mais importantes. Diz assim: corra ao seu marido e pergunte: tudo bem? E ela respondeu ao Geazi: está tudo bem. Verso 27. Ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da tua angústia. E disse a mulher, ela disse ao profeta, no verso 28, acaso eu te pedi algum filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E no verso 29, Eliseu responde a Geazi: ponha a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu, e ele lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre o corpo do menino, o corpo ia se aquecendo. Eliseu levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar Sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés do profeta, curvou-se até o chão, pegou o seu filho e saiu.
Olha que mensagem valorosa. Eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, fala muito ao meu coração. É a história de Sunamita, né, de um milagre, e essa história fala muito ao meu coração, porque quem não me conhece, não sabe muito bem do meu testemunho, do que eu passei na minha vida, né, eu perdi 2 gestações antes de ter o Efraim, e todas as vezes, né, nessas 2 vezes que eu perdi, na primeira eu fui recorrer ao Senhor, à Bíblia, para entender o que eu estava sentindo. Porque a gente que é cristão, a gente não pode buscar resposta nas coisas do mundo, né, 100% nas falas dos médicos, nos que os outros dizem, a gente precisa buscar a resposta na palavra. E o Senhor me trouxe a lembrança, essa história que eu não conhecia a fundo, mas que Ele queria que eu me debruçasse sobre essa história. E eu lendo essa história, né, na minha primeira perda gestacional, eu pensei exatamente como essa mulher falou com o profeta, aqui no verso, se eu não me engano, não vou lembrar aqui, mas ela perguntou ao profeta: acaso eu te pedi algum filho? E como o meu primeiro bebê não foi algo planejado por mim, mas por Deus, eu me peguei me questionando ao Senhor: Senhor, eu não pedi nada, né? Eu não pedi ao Senhor que me desse um filho agora, eu não pedi ao Senhor que me concedesse essa bênção agora, e nesse momento eu me vejo sem chão, porque eu acabei não conseguindo levar essa gestação para frente. E também, quando eu perdi meu primeiro filho, eu me vi com essa chave virada na minha mente de que eu queria ser mãe. E quando você engravida e você perde um bebê, você continua com os pensamentos de carrinho de bebê, berço, onde eu vou colocar isso e aquilo, só que você não tem mais um bebê. E essa história falou muito ao meu coração, porque o profeta, nesse momento, ele agiu como boca de Deus na vida dessa mulher, e foi como na minha vida, né? No começo da história, se vocês ouvirem bem, vocês vão ver que essa mulher, na cabeça dela, tinha tudo. Era uma mulher que tinha uma boa casa, que tinha comida, que tinha tudo que ela precisava, um bom marido, e na visão do profeta faltava algo para ela, um filho. E eu fiquei pensando isso na minha vida, colocando isso na minha realidade. Quando eu me casei, a mão do Senhor foi extremamente abençoadora sobre a minha vida. Eu me casei com uma pessoa que eu amo muito, com uma família que eu amo muito. Então, assim, não me faltava nada. Eu era feliz, eu ainda sou feliz agora, muito mais feliz. Eu era feliz e para mim já era suficiente, já bastava aquilo que eu tinha. E quando o Senhor me deu essa primeira gestação, eu custei a entender que era um processo ao qual Ele queria me tratar. Eu custei a entender que eu precisava ter esse encontro com Deus da mesma forma que Jacó teve. Eu custei a entender que ali era a minha primeira experiência que eu teria com o Senhor. E, né, eu coloquei alguns pontos sobre a vida da mulher sunamita. E o primeiro, né, que eu queria deixar aqui com vocês é que nós somos gratas, mas estamos distantes do Senhor. O primeiro ponto desse versículo que eu queria trazer é esse. Que na minha vida, antes de eu ter um filho, né, antes de eu entrar nesse processo de maternidade, eu era grata. Eu era muito grata por tudo que eu tinha ao Senhor. Eu ia à casa do Senhor, eu dava dízimos e ofertas, eu era ok, entendeu? Eu era grata, só que eu estava distante do Senhor. Eu estava distante de ter uma intimidade 100% com Ele. E é isso que Ele quer de nós. Né, eu botei assim: às vezes nós somos como a sunamita, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Achamos que não precisamos de mais nada. E é assim que a gente se engana. O Senhor quer nos ver cada dia mais e mais perto dele, seja por amor ou pela dor. E no meu caso, acabou sendo pela dor. Né? E nessa primeira gestação, quando eu perdi, eu entendi. Eu até louvava aquele hino da Midian Lima que diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu entendi a partir dali que não era para ser naquela gestação e que o Senhor estava me tratando. Né? Na segunda gestação que eu tive, foi uma gestação planejada. Eu e o Jean planejamos, pensamos que a gente queria ter muito um filho, porque quando você vê aquele positivo, você fala: agora eu quero ter um bebê, eu quero ser mãe, e no caso dele eu quero ser pai. E quando a gente planejou essa segunda gestação, com tudo certo, conseguimos ouvir o coração do bebê, e mais uma vez o Senhor nos surpreende com uma perda. E eu falo desse testemunho porque ele fala muito ao meu coração. Às vezes parece até ser repetitivo, só que isso é o que eu preciso transmitir para as pessoas, né? Esse testemunho é uma coisa que fala muito ao meu coração. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar. E
quando a gente se viu mais uma vez, né, nessa questão de perder um filho, na segunda vez, eu não contei para ninguém. Eu me passei por esses 2 processos em silêncio, entendendo, só minha família, lógico, mas entendendo o que o Senhor queria me tratar naquela situação. Eu fui aos médicos, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, traga-me clareza do que está acontecendo na minha vida, né? Como que eu vou fazer para ter um filho? Eu quero, desejo do meu coração, meu sonho é ter um filho. E no primeiro médico que eu fui, sem muita desculpa, sem muita enrolação, o médico me deu o meu diagnóstico de trombofilia. E depois aqui, mais para frente, eu vim descobrir que isso é muito difícil de conseguir um diagnóstico, você precisa pagar, você precisa correr atrás. E no nosso caso, né, nós corremos atrás, é lógico, mas foi uma facilidade, uma clareza que os médicos trouxeram para a gente, como se fosse o Senhor me trazendo um refrigério naquele momento. Olha, você tem isso aqui, mas eu consigo resolver. E eu não vou dizer que foi falta de fé da minha parte eu ter que tomar injeções por toda a gestação, né, que eu tomei 268 injeções, mas eu vou dizer que foi a provisão do Senhor, que Ele me proveu todos esses medicamentos. É claro, nós não somos ricos, não temos dinheiro à vontade, mas não faltou nada, não faltou comida, não faltou luz e não faltou medicamento. Então, o que eu digo a você, o Senhor, Ele prepara tudo. E o segundo ponto que eu queria deixar para vocês é assim, quanto mais perto do Senhor, nós entendemos que somente Ele pode resolver o nosso problema. E no verso, diz aqui da palavra, no verso 26, essa mulher está correndo ao encontro do profeta, ela pegou o seu jumento, o seu cavalo, foi ao encontro do profeta, e ela diz, e o profeta manda o servo. E o servo é uma pessoa que não pode resolver o problema dela. Então, o que ela diz ao servo? Está tudo bem. Ela não diz ao servo, olha, meu filho morreu, vocês me deram esse filho e eu não queria o filho. Não, ela simplesmente diz, está tudo bem. E foi o que eu fiz durante as minhas 2 gestações. As pessoas vinham até mim, eu dava aula no discipulado, dava aula na célula que tinha antigamente, na escola bíblica dominical, e eu dizia que estava tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu havia perdido meu filho na sexta-feira, e no domingo eu tinha que dar aula na escola. Então, eu juntei os meus pedaços, eu disse para o Jean, está tudo bem, e fui dar a aula. Né? E mesmo assim, eu ainda voltei para casa porque eu precisava ter repouso, mas eu entendi que aquelas pessoas ali naquele momento não podiam resolver o meu problema e até poderiam enxergar de forma errada. Então, assim, foi um testemunho, o qual eu colhi, o qual eu esperei o tempo certo para que o Senhor me desse. E eu sabia, né? Eu lembro como se fosse hoje, nos meus momentos de repouso, qual eu só conseguia olhar para o teto, porque eu só podia ficar deitada. E eu lembrava assim, eu falava na minha mente, Senhor, eu sei que eu vou contar o meu testemunho com o meu milagre nos braços. E eu já contei na igreja, eu estou contando aqui mais uma vez. E eu olho para essa lâmpada daqui de casa e eu lembro disso, porque eu olhava para essa lâmpada sem nada, no fundo do poço. E hoje eu olho para essa lâmpada com o meu milagrinho. E eu coloquei esse segundo tópico que diz, quanto mais perto do Senhor nós estamos, nós conseguimos entender que somente Ele tem poder para resolver nossos problemas. Né? Quantas vezes nós estamos vivendo ansiedades, turbulências, e a gente quer contar para todo mundo. Chega uma pessoa na sua frente e você fala, eu estou sofrendo por isso, me ajuda, eu estou sofrendo por isso, me ajuda. Não, você não precisa. Aquele que pode resolver esses problemas é o Senhor. Entre no seu quarto, feche a sua porta, ajoelha, Ele vai cuidar. Raquel, mas eu estou passando por um problema, eu não tenho comida em casa, eu não tenho luz. O Senhor cuida nos pequenos detalhes. Você acha que não? Você acha que nós somos um grãozinho de areia para o Senhor, mas Ele cuida nos pequenos detalhes, Ele não deixa faltar nada. Então, eu falo isso pela minha vida mesmo. E a mulher sunamita passou por isso, né? Ela correu ao profeta e ela viu que quem poderia resolver o profeta. E o profeta ainda diz a ela assim, vai com o meu servo que ele resolve, ele vai botar o cajado lá e vai resolver. E ela fala, se o Senhor não sair daqui, eu também não saio. E a gente precisa ser assim, como Moisés foi quando o Senhor falou para ele assim, vai com o meu povo, vai na frente, porque eu não aguento mais esse povo que blasfema, que erra. E o Moisés diz, Senhor, se tu não fores, eu não vou. E a gente precisa ser dessa forma, com esse fervor. Senhor, se o Senhor não estiver à frente do meu problema, da minha situação, das minhas causas, e eu não consigo ir. E entregue nas mãos do Senhor o seu problema, porque Ele vai resolver. Ele é o Deus de tudo, do ouro e da prata. E a terceira e última, né, opção que eu coloquei aqui, a última mensagem, foi vivendo um milagre. Porque depois de tudo que essa mulher passou, a sunamita, né, achando que ela já tinha tudo, e depois quando o profeta deu a ela um filho, é claro que ela não ia rejeitar, é claro que ela se apaixonou por essa criança, e ela aprendeu a viver o milagre.
Ela aprendeu que o Senhor ofereceu a ela mais do que ela precisava, mais do que ela achava que precisava. E eu me vi muito nessa palavra, porque para mim eu já tinha tudo. Eu já tinha casa, eu tinha família que me amava, eu tinha meus cachorrinhos, então eu não precisava de mais nada. Mas aí o Senhor vem e me mostra que eu precisava da presença, não só do Efraim, mas da presença do Senhor. E eu coloquei que o lugar que eu estava em posição ao Senhor era muito bom antes de ter o Efraim, mas depois de passar por todo esse processo, eu entendi que o Senhor me queria aos pés dele. E não existe lugar melhor do que aos pés do Senhor, do que debruçada sobre o Senhor, do que orando ao Senhor, do que estando próximo a ele. E hoje, vivendo meu milagre dia após dia, com o coração cheio de gratidão, eu posso dizer que não existe um lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. E tem um texto que eu trouxe para vocês, que é de uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é a Carol Marçal, que eu gosto muito de acompanhar aqui, também é mãe, que eu vou ler para vocês, é pequenininho, e diz assim, a maternidade não é um trabalho glamuroso, mas é uma missão que você vai receber na vida, uma missão que vai te ensinar coisas que você nem sabia que precisava saber. Esse trabalho um dia acaba, vai te deixar com cabelos brancos, incontáveis rugas, pele envelhecida e mesmo assim um coração cheio, que cresceu de maneiras que você nunca imaginou que fosse possível. Se você permitir, a maternidade vai te tornar mais parecida com Jesus. Vamos ser realistas. Nossos filhos têm muitas necessidades. Nosso infinito investimento na vida deles nos deixa devastadas e cheias de necessidades também. Isso é tudo bem, porque nós também somos filhas de Deus. Ele nos ama como nós amamos nossos filhos. Mesmo sendo desobedientes, tomamos atitudes contraditórias e até machucando o coração dele. Ele nos ama ainda mais do que nós amamos nossos próprios filhos. Ele nos ama porque somos dele. Assim como nossos filhos dependem de nós, ele nos assegura que nós não precisamos passar pela maternidade sozinha. Ele está conosco a cada passo. Só temos que parar e pedir ajuda. E esse devocional, né, que eu li, esse textinho, ele faz parte de um devocional que eu estou até falando com a minha sogra ontem, que o nome do devocional é Sobrecarregado pelas Minhas Bênçãos. Eu li esse devocional, achei incrível, porque assim, a gente tem filho e a gente acha que vai ser só coisa boa, só que não, filho cansa, filho traz responsabilidade, e não é por conta disso que a gente precisa negligenciar essa questão, poxa, estou tão cansada, então hoje eu não vou na casa do Senhor. Vá cansada, vá com dor de cabeça, meu pastor sempre diz isso. E eu fiquei pensando muito sobre esse título do devocional, Sobrecarregada pelas Minhas Bênçãos, porque eu não penso em ter só uma bênção, eu quero ter mais bênçãos, mas eu sei que eu vou ficar sobrecarregada e tudo bem, eu sei que o Senhor vai me sustentar porque eu sou filha, eu não preciso demonstrar que eu sou 100% a melhor mãe do mundo, não, porque o Senhor ele vai me proporcionar que eu seja a melhor mãe para o meu filho. E o que eu queria deixar para vocês aqui nessa manhã, nesse dia, é que nessa manhã nós possamos ser cada vez mais parecidas com Jesus. Eu não sei se vocês já viram o vídeo de Dia das Mães que a Presente de Deus fez, e o que eu falei foi para que a gente possa ser, que a maternidade, ela faz que a gente seja parecida com Jesus, e para mim isso faz muito sentido, porque Jesus, ele se entregou, eu na minha maternidade me entreguei 100% no Efraim, eu vivo para ele hoje em dia, só que assim, a gente precisa entender que o Senhor se colocou em primeiro lugar. Então, a partir do momento que a gente vê essa questão de, poxa, será que eu preciso dar outro foco aqui? Preciso isso, preciso aquilo? Dê foco ao Senhor, que ele vai suprir todas as outras necessidades. Tem uma frase que meu pastor fala, que eu gosto muito, que diz, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E isso é muito verdade. E eu queria finalizar a minha palavra dizendo a você que não existe lugar melhor no mundo do que estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor tem que ser a nossa prioridade. Seja no amor ou na dor, o Senhor vai tratar você como Ele me tratou. Eu acredito que Ele ainda vai me tratar mais e mais, mas eu sei que o meu testemunho hoje é sobre isso. Sobre não ter um filho, não só a questão de ter um filho, mas estar próximo do Senhor. O meu testemunho não é só sobre como eu gerei a vida do Efraim, é sobre como eu estive cada vez mais perto de Deus através da vida do Efraim. E o nome dele significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E Deus me fez prosperar na terra onde eu perdi 2 bebês, onde estava doendo, machucando. O Senhor me fez prosperar e trazer o meu filho, que é o meu milagre hoje.
E para finalizar, eu queria desejar a todas um ótimo, um maravilhoso mês de maio e dizer que vocês são mães, revendedoras, mulheres extraordinárias e dizer que é sempre uma honra estar aqui para trazer a palavra de Deus e deixar um beijo e um abraço para vocês. Amém? É isso. Falar o quê, né? Depois dessa ministração aí nessa manhã. Nós queremos agradecer de coração. Estou com uma bola aqui na garganta. É muito bom quando a gente traz alguém para o devocional, que a gente sente a essência do Senhor nesse ministrante. E a Raquel estava planejada desde o ano passado. Está nos nossos planos, né? A gente conversou no grupo direto da Glaucia, das meninas aí, que seria a Raquel esse ano para trazer a homenagem às mães. E não tinha, vocês percebem que não podia ser diferente. Não podia ser outra pessoa, porque o Senhor já tinha planejado isso. Tudo está nos planos do Senhor. Ele planeja o que Ele quer para a nossa vida, Ele planeja o dia do devocional das mães, Ele planeja tudo. E eu quero falar para você, Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre estar conosco nos devocionais, no culto anual. E você faz parte dessa história, né? Da história do devocional, da história do culto. E Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. Deus abençoe todos os seus sonhos e projetos. E aonde você tocar a planta dos seus pés, aonde você tocar suas mãos, que você abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Olha o Efraim aí. Eu vou deixar também para a Glaucia, que ela vai fazer a oração final e o agradecimento, mas eu quero deixar para vocês aqui uma homenagem do devocional. A Presença de Deus, ela tem 2 devocionais, tá? E nós fizemos uma homenagem para as mães que enviaram as fotos, tá? Esse louvor, ele é aberto ao devocional, tá? Os devocionais é de autoria minha para você, mamãe. Eu espero que você, que não colocou, que não mandou a foto, sinta-se também amada e abraçada nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Mãe escolhida pra gerar a vida, teu amor reflete o céu, tão lindo. Seja no ventre ou no coração, és bênção, és luz, és missão. Oh, mãe escolhida por Deus, teu amor reflete os céus com carinho e com oração. És exemplo de devoção. Nas tuas mãos repousa o abraço que acalma a dor, refaz os laços com tua voz. Ensinas a fé, mostras o caminho, cuidas com fé. Oh, mãe escolhida por Deus, teu amor reflete os céus com carinho e com oração. És exemplo de devoção. Nos teus joelhos a intercessão, clamando a Deus com devoção. Ele te ouve, te fortalece e com amor sempre te aquece. Oh, mãe escolhida por Deus, teu amor reflete os céus com carinho e com oração. És exemplo
Essa é a nossa homenagem a todas vocês, mamães que estão no vídeo, as que não estão no vídeo. Sintam-se hoje muito amada pelo Papai do Céu, e que você continue sendo esse canal, né? Essa transmissão do amor de Deus, do cuidado de Deus aqui na Terra para seus filhos e todas as pessoas ao seu redor. Esse louvor lhe surgiu em homenagem à minha mãezinha. Muitos sabem que eu não fui criada por meus pais, hoje a minha mãezinha não está mais aqui, fez um ano que ela se foi. Eu fiz para ela esse louvor. E ela era uma mãe que ela dizia que ela era mãe do ventre e também a mãe do coração, né? E você que não tem um filho, que tem vontade de fazer, doar, né? Ou doar o seu coração, doar o seu amor. Busque um órgão, vá buscar uma criança, que tem muitas crianças lá que podem receber o seu amor. Deus, ele escolhe você como mãe, seja mãe do ventre, seja mãe do coração. Eu posso dizer para você hoje que eu fui um exemplo da filha do coração. Sempre tenho orgulho por meus pais, e eu tenho certeza que sobre o seu encaminhamento diante da palavra e da oração e do Senhor, essa sua doação através do amor vai dar certo também. Amém? Eu gostaria de chamar a Gláucia para fazer aqui os agradecimentos e a oração final. Não sei se ela vai conseguir, mas vamos orar para que ela consiga. Malha, o áudio da Gláucia tá fechado. Abriu! Oi, gente, bom dia a todos. Quero desejar aí um mês, né, das mães, um mês de maio a todas vocês. Quero agradecer a Malha por estar à frente do Devocional, Luzinete, e agradecer em especial aí a nossa pregadora, pregadora Raquel, né? Ela falou que, eu não sou pregadora. Imagine se fosse, né, gente? Imagine. Ela e ainda não se aceitou como pregadora, né? Mal sabe ela. Agradecer a Raquel pelo testemunho de vida. Agradecer a Raquel por estar aqui com a gente hoje, né? Trazendo aquilo que Deus fez na vida dela para impactar a nossa vida também, né? A maternidade, ela é uma coisa que Deus trouxe para a nossa vida, que só as mães conseguem saber o que é ser mãe de verdade, né? O que é você abrir mão de tudo que você faz para você começar a fazer para outra pessoa, né? Como a Raquel falou, é o amor que mais se assemelha de Jesus Cristo, né? É a maternidade, porque as mães que querem viver a maternidade de uma maneira real, de uma maneira intensa, elas colocam de lado tudo aquilo que vai facilitar para ela e coloca em primeiro lugar a vida do seu filho, coloca em primeiro lugar a necessidade do seu filho, e ela esquece dela mesma, né? E como eu já vivi a maternidade uma vez, eu sei que é assim por alguns anos. Depois, pelo caminho, nós voltamos a procurar por nós mesmas, né? E aí, nessa estrada, a gente se encontra e nós voltamos a cuidar de nós mesmas, né? Depois que os nossos filhos, eles crescem, né? Então, o amor de mãe é exatamente assim. Nós abrimos mão do conforto, da noite de sono, né? Nós mesmo doente, com dificuldade, nós colocamos em primeiro lugar os nossos filhos, a nossa família. E ser mãe de verdade é assim, é abrir mão de tudo aquilo que um dia era importante para colocar a servidão por alguém, servir alguém em primeiro lugar, né? E essa maternidade da ele agora tá vindo para mim exatamente dessa forma como a Raquel descreveu,
de uma maneira leve, né? Porque às vezes a gente serve a Deus com peso, às vezes a gente serve na maternidade com peso, mas o Senhor tem para nos ofertar aquilo que é leve, aquilo que traz paz, aquilo que, de uma forma ou outra, é pleno diante dos olhos do Senhor, né? Nem tudo é gerado no peso, nem tudo é gerado no fardo. Servir a Deus não é um fardo, a maternidade não é um fardo, e o Senhor traz esses presentes para a nossa vida para a gente entender. Traz essas fases na nossa vida para a gente entender também, né? Que a maternidade não é um fardo. Então, todas as vezes que nós passamos uma noite acordada, né? Com o bebê, pela manhã o bebê dá o sorrisinho dele lá, e aí as nossas baterias e energias são recarregadas, né? Então, a maternidade é leve, assim como servir ao Senhor é leve, né? Porque todo o peso ele já levou lá na cruz do Calvário. Então, você é mãe que talvez hoje você esteja cansada, sobrecarregada, dolorida, né? Ou doente, cuidando da sua família, que é a minha situação atual agora, né? Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu tô dolorida. Eu ainda amamento a ele, né? Assim como a Raquel, eu ainda amamento. E a grande maioria das mães não suportam isso, né? Elas abandonam, deixam pelo meio do caminho, bota na mamadeira para ser mais leve. Então, quando você está se sentindo assim, coloque tudo nas mãos do Senhor. E ele vai deixar mais leve para você e ele vai trazer essas facilidades, que é o corpo regenerado, que é a mente regenerada, que são as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Então, Raquel, muito obrigada pelo seu testemunho, muito obrigada por estar presente com a gente aqui, né? Muito obrigada pela vida do Efraim, estar presente na nossa família, né? Presente Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça vocês e a todas as mamães, né? Que o Senhor renove vocês, porque de mulher para mulher, uma mulher que faz tudo de verdade, sabe o preço do dia a dia de uma mulher. É muito difícil você cuidar da casa, cuidar dos filhos, não é nem um pouquinho romântico, não é nem um pouquinho fácil, não é nem um pouquinho colorido, mas Deus nos criou fortes por um motivo, porque nós conseguimos, né? Nós conseguimos e nós damos conta quando o Senhor está à frente daquilo que nós fazemos, né? Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar. Então, vou orar agradecendo, né, por esse devocional, por esse dia, e que nós tenhamos aí um final de semana abençoado na mão do Senhor. Amém? Senhor bendito, Pai amado, meu Deus, Paizinho querido, muito obrigado, meu Pai, por essa semana. Muito obrigado por esse mês do Dia das Mães. Muito obrigado, meu Pai, por esse devocional aqui. Muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor trouxe conforto ao nosso coração. E o Senhor nos trouxe, meu Pai, uma posição para nós vivermos diante do Senhor, meu Deus. Eu coloco aqui, meu Pai, todas as mães diante do Senhor. Eu coloco aqui a Raquel diante do Senhor. Eu coloco aqui esse devocional, meu Pai, que tem sido instrumento, meu Pai, para abençoar a vida de muitas pessoas que estão aos quatro cantos desse Brasil, meu Pai, precisando de uma palavra, precisando ser renovados, fortalecidos pelo Senhor. E às vezes só tem esse devocional para que o Senhor fale com eles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, sustenta cada um que está à frente, levanta cada um que está à frente, meu Pai. Faz com que eles sejam boca do céu, meu Pai, para falar da sua palavra, para falar do seu querer e da sua vontade, e que nos momentos, meu Pai, que eles se sentirem fracos, o Senhor os levante. Nos momentos que eles se sentirem, meu Pai, que eles não têm força para continuar, que eles não têm força para avançar, o Senhor mostre que é o Senhor que está à frente de todas as coisas, meu Pai. Assim como a nossa maternidade, meu Deus. No momento que nós achamos que nós não vamos conseguir, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos carregue, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos renove a cada noite de sono, a cada 10 minutos de sono, que nós tenhamos, meu Pai, o descanso do justo, o despertar do justo, o sono do justo, meu Pai. E que a cada momento que nós, mães, tenhamos de sono, meu Pai, o Senhor vem e nos renove, para que no momento que nós despertarmos, meu Pai, nós tenhamos energia, vitalidade suficiente para cuidar da nossa família e cuidar de todos aqueles que são nossos, meu Pai.
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos ensina a ter uma maternidade leve, nos ensina a te servir de maneira leve e nos ensina, meu Pai, através da nossa maternidade, impactar a vida de outras mulheres que talvez estejam se perdendo no meio do caminho, talvez estejam abandonando a maternidade pelo meio do caminho ou não fazendo da maneira com que o Senhor deseja que nós fazemos, meu Pai. Que os nossos filhos sejam filhos criados diante do Senhor, que os nossos filhos estejam pautados na sua palavra e não no nosso eu, e não no nosso achismo, e não no nosso querer. Que os nossos filhos sejam levantados pelo Senhor, para levantar a bandeira do Evangelho, meu Pai, de uma maneira verdadeira, de uma maneira poderosa, cheia de ousadia, coragem, garra e determinação, meu Pai. Que os nossos filhos sejam criados à luz da sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê inteligência, para que nos momentos de dificuldade não venhamos falar nós, mães, mas o Senhor venha, através da nossa boca, trazer a educação, a correção para os nossos filhos, da maneira que eles precisam, meu Pai. Nos ensina como mãe, meu Deus, a viver com base na luz da sua palavra, para que nós não venhamos nos culpar no momento que os nossos filhos errarem, para que nós não venhamos, meu Pai, achar que nós erramos na nossa maternidade. Faz com que nós venhamos buscar todas as respostas na sua palavra. Faz com que nós venhamos buscar, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos no Senhor e na força do seu poder, para que os nossos filhos venham fazer a diferença nessa geração que está se levantando, meu Deus, porque nós dependemos deles para que o seu evangelho seja pregado. E eles serão, meu Pai, a boca que vai falar a todos aqueles que precisam ouvir e precisam te conhecer, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos dê força, coragem, garra e ousadia para sermos mães à luz da sua palavra. Assim que eu oro e te agradeço e peço que nós tenhamos um final de semana abençoado diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Um feliz maio aí para todos vocês, que Deus abençoe. Amália, parabéns pelo devocional, a Luzinete também, que Deus abençoe todas vocês, todos os pastores que estão envolvidos nos devocionais, que Deus abençoe. E vocês que estão hoje aqui e não participam durante a semana, são nosso convidado, viu? Amém, Glaucio. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. E tudo que você tocar, abençoado será. Abra sua mão em forma de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Abba, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Obrigada a todos. Desejo um mês de maio abençoado e abençoador, tá? Você que é ministrante da palavra, mamãe ministrante, mamãe que ora no devocional, mamãe que está na oração da tarde, mamãe que está na oração da noite, a mãe intercessora, nós temos grupos de intercessores, devocional tem intercessores, então, ó, Deus abençoe você grandemente e continue, né, nessa caminhada, nesse discipular, que é isso que é o nosso maior chamado aqui na Terra, né, ser representante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Raquel, a família da Raquel, e eu quero agradecer pela aula que ela nos deu hoje, né? Que aula, né? Para a gente ser mais ainda presente na presença do Senhor, que nós possamos buscar mais Ele, buscar Ele em primeiro lugar, que o Senhor seja a nossa premissa sempre. E quando você coloca o Senhor em primeiro lugar e tem comunhão com Ele, você consegue vencer tudo que vem, né? Para querer nos parar. Mas não para, não. Sigamos até segunda-feira e ó, um sábado abençoado para você e sua família e muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, pessoal. Está encerrado o nosso devocional. Obrigada a todos. Fiquem na paz. Glória a Deus. Só gratidão. Obrigada. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Coral. Foi lindo, Coral. Foi lindo. Amém. Tchau. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Lindo, lindo. Muito obrigada.